Bora lá? Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com mais um convidado muito especial. Para você que é novo ou nova não me conhece, eu sou o host do Dream Podcast, Bruno Loureiro, e hoje eu vou conversar com o Dr. Olavo Ferreira, ele que há 37 anos trabalha como especialista em cirurgia plástica. Há 30 anos ele trabalha com medicina ortomolecular e há 10 anos ele trabalha com rejuvenescimento íntimo e corporal. Doutor Olavo, muito obrigado por aceitar vir ao Dream Podcast compartilhar um pouco da sua história conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque a gente vem lhe acompanhando e é muito louvável a tua iniciativa de incentivar profissionais e me ceder essa oportunidade de acrescentar algum conhecimento a mais para as pessoas. Doutor, o senhor tem uma história muito bonita na medicina. O senhor é uma pessoa reconhecida não só na nossa cidade, mas no Brasil pelo trabalho que o senhor faz e pelo seu pioneirismo. Se eu falei errado, peço até desculpa, gente. Mas eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. O senhor é uma pessoa louvável pelo trabalho que o senhor faz. E não poderia, antes de tudo, tirar uma dúvida, né? De entender um pouco da sua trajetória. Se na vida pessoal do senhor, a sua família são de médicos, como que iniciou e como que surgiu essa vontade de prestar medicina, ser médico e também trabalhar com cirurgia plástica? É interessante, foi a primeira vez que me perguntaram isso. Se preocupando com o que eu era no início, né? Sempre é muito técnica as informações, né? Mas eu desde criança, Bruno, eu sempre fui assim meio diferente, tá? Então eu com 7 anos já comecei a fazer música clássica, piano, sou formado em música clássica. Meu pai era dentista, médico da família, eu sou o primeiro, né? Depois veio meu irmão. Mas meu pai sendo dentista, eu tinha 9, 10 anos de idade, eu já acompanhava a ele em mutirões que ajudavam as pessoas. E naquela época, você vê que interessante, as esterilizações eram fervidas e era eu que fervia os materiais, os buticões para ele. Então, 9, 10 anos eu sempre já acompanhava meu pai. Mas um fator decisivo para mim, assim, rapaz, teve um acidente na família, um queimado, e então nós acompanhamos assim dramaticamente o sofrimento desse ser, e eu sempre pensei, putz, eu preciso saber isso, eu preciso ajudar a amenizar essa dor, né? Então, eu com 17 entrei na faculdade de medicina e me formei com 23. Mas desde o dia que eu entrei, eu já fui para a cirurgia. Então, era meio fora do cabo desde o começo já, né? Então, já fui direto para a cirurgia. E cirurgia plástica. Por quê? Porque eu sempre fiz música, né? Adoro música clássica. Eu pintava, esculpia. Então, sempre gostava de detalhes, pequenos detalhes. Então, eu já tinha, assim, medicina, eu já me ligava em cirurgia plástica, que é um detalhe. Você tem que ter conhecimento de forma, dimensão. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já entrei seguindo o Hélio Pauliello, que era o melhor cirurgião plástico da época lá, que eu fiz a estadual de Marília, né? Ele era cirurgião plástico ainda em Marília. Então, desde o meu primeiro ano, eu já comecei com a cirurgia plástica. O senhor sempre viveu em Avaré? O senhor passou a infância do senhor aqui? Como que foi? Ou veio pós a formação da faculdade? Não, na realidade, eu caí meio de paraquedas aqui. Eu sou ourinhense. Ah, senhor de Ourinhos. Eu saí de Ourinhos para fazer terceiro colegial em São Paulo. Aí me formei. E quando eu terminei a medicina, aí eu fui para a residência de cirurgia plástica. Aí você faz cirurgia geral, cirurgia plástica. Quando eu terminei essa formação, aí eu vim para a represa de Avaré. Então, primeiramente, eu não mudei para a cidade, eu mudei para a represa de Avaré, né? Como assim o senhor mudou para a represa? O senhor veio
com o intuito de morar ou trabalhar na represa? As duas coisas, porque o meu sogro, eu me casei na represa, então o meu sogro veio para a represa em 85 e eu me casei em 86. Assim que eu terminei a residência, aí eu já vim para Avaré, então eu atendia aqui, minha cidade, e atendia na represa. Tanto que nessa época eu trouxe algo inovador para a região, que em São Paulo era muito comum aqueles hospital day, né, que é hospital de internação rápida, tipo hotel. Então era uma visão muito mais tranquila, prazerosa do paciente, não era uma coisa fria, hospital. Então você tinha muitos jardins. Então eu trouxe isso para Avaré. Eu montei na represa um hospital de cirurgia plástica, com todas essas ideias de São Paulo. Né? Isso lá em 89 e 90. Caramba, foi o ano que eu nasci. Oi? Foi o ano que eu nasci, 89. Foi o ano que você nasceu, faz pouco tempo. Né? Então, para você ter uma noção, o paciente operava na minha sala de cirurgia e ele via através de um vidro, uma cascata, aquário, uma mata. Então, eu trouxe essa ideia de São Paulo. Né? Que legal. Então, ficamos na cirurgia plástica há muito tempo aí. Então, eu morava na represa, trabalhava aqui na cidade de Avaré e trabalhava na represa, né? Fazendo a cirurgia plástica. O senhor se formou em Ourinhos? Não, eu fiz a estadual de Marília. Marília. Fiz em Marília. E daí fui para São Paulo, né? Nossa. E só fiz a especialização lá no INASP, né? Que é o Hospital Heliópolis e o Hospital Brigadeiro. Que legal. E morava no hospital, né? Literalmente. Morava dentro do hospital. Na realidade, lá nós éramos em 6, né? Era 5 de São Paulo e eu do interior. Na época eu já estava aqui, vindo para Ourinhos e Avaré, né? E desses 5, os 5 eram da capital, eu era o único caipira, me chamavam de caipira, né? O senhor se formou na década de 80, não sei se eu posso falar assim. 83. 83. E a vivência que o senhor teve durante a formação, aquela paixão de estar ali aprendendo, ajudando as pessoas, mudou muito hoje, fazendo só um pequeno paralelo do que a gente vê hoje na medicina? Olha, eu vou dizer para você que eu ainda sou um dos últimos médicos que tem paixão por medicina. Mudou muito a realidade médica nos dias atuais, né? Eu sempre, desde quando entrei na faculdade, eu tinha assim, eu queria entender o ser humano. Não, ser humano não, entender o corpo humano, né? Então, o corpo humano, ele é perfeito, cara. Nós é que estragamos. Então, eu queria entender a dinâmica do funcionamento, a nossa saúde, os nossos órgãos. Isso que me levou também muito a estudar medicina. E eu estudo até hoje, né? Estudo até hoje. Então, na realidade, é um campo vastíssimo. E que, infelizmente, está mudando um pouco o prisma disso aí, né? Então, os médicos hoje são muito mais imediatistas, não estão mais ligando muito para questões de valores humanos, né? Mas eu sempre gostei da medicina, estudo até hoje. Eu estudo talvez até mais do que algum que está começando medicina, porque o campo é vastíssimo. Quanto mais a gente estuda, parece que menos você sabe, porque a tua mente vai abrindo, né? Então, eu faço muitas coisas assim, de trabalho e sempre estudo, né? Agora, quando eu vim para a represa, eu me casei na represa, aí montamos esse hospital de cirurgia plástica na represa. Inclusive, meu filho nasceu nele, né? Foi uma das primeiras cirurgias, né? Que legal. Tenho 2 garotões, né? Estou casado até hoje com a Grace, né? Que é meu braço direito. Tenho 2 garotões, mas nenhum quis fazer medicina, cara. Nossa. Que eu acho que nós temos que ter o livre-arbítrio, né? Sim. Então, são muito inteligentes, estão muito bem sucedidos economicamente, mas nenhum quis fazer medicina. Por uma coisa muito simples, se tem que estudar como o senhor estuda, nós não queremos. Doutor, quando o senhor ficou um tempo fora de Avaré, o senhor foi fazer um trabalho fora de Avaré, foi em Cuiabá?
isso? Como é que foi essa trajetória do senhor para outros mercados, outra região? Como é que foi? Essa aí foi uma fase assim que a gente se desenvolve, né? Quando eu montei a clínica de cirurgia plástica hospitalar na Represa, eu vim com uma ideia muito inovadora. E evidente, eu operei muita gente, mas a Represa na época eu estava ali no meio do mato, não tinha muita gente, né? Então não surgiu assim um efeito como eu esperava que iria surgir, porque eu estava com um raciocínio de capital São Paulo. Aí eu tive uns amigos meus que me convidaram para Cuiabá, tiveram na Represa e me convidaram para eu mudar para Cuiabá. Fizeram uma oferta irrecusável e eu fui. Morei 4 anos em Cuiabá. Foi para mim, foi excelente, foi muito bom economicamente. Mas o calor de lá, minha família não se adaptou. Então eu voltei de Cuiabá porque meu filho e a minha esposa não suportavam o calor, né? Eu até que gosto, né? Doutor, e o senhor tem uma especialização hoje bem específica dentro da cirurgia plástica, que é a parte da cirurgia. Vou até dar minha colinha aqui para não falar besteira. Que seria, além da cirurgia corporal, o senhor faz uma cirurgia também íntima, né? Na realidade, Bruno, eu sempre tive a ideologia de acabar a minha formação, que ainda nunca acaba, né? Mas vir embora para o interior, que eu sou interiorano, adoro o interior, né? Já morei em cidades enormes, é importante para você se desenvolver, mas a minha opção é viver em Avaré, adoro Avaré, né? Então, o que acontece com isso? Para a gente, a família é muito importante. Então, você trabalhar com a cirurgia plástica, a ideia sempre foi vir para o interior, eu não pude escolher, eu vou fazer só mama, vou fazer só abdômen, não. Vou fazer cirurgia plástica, estética e reparadora. Então eu tenho uma formação geral. Então hoje a gente opera menos lábio, leporino, porque Bauru puxou tudo, o Centrinho puxou. Mas a gente tem uma formação geral, né? Então faço mama, pálpebra, cirurgia plástica, todas. E estamos por dentro das técnicas mais modernas que você possa imaginar. Mas hoje eu estou me dedicando muito também ao laser, né? Porque isso nós podemos até conversar com mais detalhes, que é a cosmetoginecologia funcional. O que é isso? Tanto a estética íntima da mulher, como a parte funcional da parte feminina, para que nós rejuvenesçamos, né? Tragamos as mulheres novamente para uma jovialidade. Isso é um ramo da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, eu acredito que evolui muito com o passar do tempo. O que a gente vê, assim, né, de relatos, de forma mais antiga mesmo, né? Que eram muito evasivas. Hoje, até mesmo com laser, vocês conseguem fazer coisas que, sei lá, 10, 20, vamos colocar uns 20, 30 anos atrás, era muito invasivo. Como que nem o senhor está falando, continua estudando, que é uma área que continua evoluindo, a tecnologia continua evoluindo, foi natural ir para essa especialização, fazer esse trabalho com laser? Foi algo que foi natural ou foi algo que você realmente viu ali, algo que você via que era como um déficit da sociedade ali em relação a não ter esse tipo de atendimento que os pacientes precisam hoje? Vamos dizer, Bruno, que foi mais uma evolução. Quando eu estava assim, equilibrado, bem já na cirurgia plástica, começou a me incomodar um esquema assim. Putz, eu acho que eu estou ajudando poucas pessoas. E aí Deus colocou para mim uma aula que eu assisti de um cirurgião que ele dava nutrientes antes dele operar o paciente. Aí eu fui estudar isso. Isso se chama ortomolecular.
Então é óbvio, se eu for operar você, você vai precisar de mineral, vitamina XYZ, né? Então, eu dou isso antes para o paciente. Então, a hora que eu operar, ele está muito mais apto a me responder, não infeccionar, não inflamar, a evolução é outra. Então, eu comecei a me aprofundar em ortomolecular, depois que eu voltei de Cuiabá, né? Quando eu comecei a me aprofundar na ortomolecular, infelizmente, eu fui obrigado a fazer um diagnóstico de leucemia numa cunhada minha que trabalhava comigo, né? Nossa. E nessa época eu tive assim uma decepção muito grande com a medicina ortodoxa, a medicina clássica, porque eu a levei nos melhores profissionais e muito friamente o profissional disse assim: ela não preenche requisitos para transplante, então você leva para casa porque em 6 meses ela está morta. Pô, Bem assim mesmo? eu era médico, a paciente estava na nossa frente, o cara falou isso, né? Falei, tudo bem, né? Ele que manda, né? Ele que é o dono da bola. Aí eu não aceitei isso. Eu acho impossível, não aceitei isso. Aí me aprofundei mais na ortomolecular. Bom, resumindo, os 6 meses de vida dela viraram 10 anos. Então, é evidente que eu tendo prova comigo diretamente, eu me apaixonei por ortomolecular. Tanto que faz 30 anos que eu faço isso. Eu tenho pacientinho de meses de idade, como eu tenho de mais de 6 anos, 100 anos. Porque não tem como não precise de algum equilíbrio. Qualquer coisa que você pense para ficar doente, você desequilibrou antes. Entendeu? Então, a ortomolecular ela visa esse equilíbrio, né? Então, aí comecei a estudar ortomolecular, a fazer ortomolecular. Bom, novamente fiquei inquieto. Aí, como eu lidei já com várias pessoas de mais idade, aí eu comecei a observar que nós temos uma carência absurda. Eu louvo aqui o asilo, aqui a intenção de que eles fazem, porque o idoso, infelizmente no Brasil, ele não tem muito valor, né? Se você tem dinheiro, ok. Se você não tem, 90% das famílias te encostam. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa por essa classe. Então eu montei um spa gerontológico, ou seja, uma casa de repouso, né? Uma clínica de desintoxicação. Toquei isso por 20 anos. Então eu ajudei muito, mas ajudei muita gente. Como assim? Quem tinha dinheiro pagava ortomolecular. Quem não tinha, eu fazia ortomolecular. Como assim? Às vezes a pessoa chegava tomando 20 remédios, só o remédio já deixa você doente, né? Então você precisa assim, tem que tomar o essencial, não tomar para tudo, porque você fica doente com os efeitos colaterais. Então qual que era o meu objetivo? Era retirar, dar nutrição. Então eu fiz esse trabalho por uns 20 anos, né? Doutor, achei muito interessante porque antes de falar, né, desse trabalho, vamos dizer assim, recente na história do senhor, né, porque faz 10 anos, o senhor está há 40, praticamente, fazendo cirurgia plástica. E antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a ortomolecular na sua história. Eu achei muito bonito como que veio isso na sua vida, né? Que veio de uma forma que te moveu, né? Então, tipo, Sim. você viu uma pessoa próxima de você e é o que, né, uma pessoa, né, faria, né? Poxa, não vou aceitar isso. O que que eu posso fazer? E foi o que você fez. E eu acredito que, né, eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito que nisso nada é por acaso, né? Com certeza. Eu acredito que, né, Deus coloca na nossa história, né, de formas, né, que a gente vê, né, com o passar do tempo, o resultado disso. Quantas vidas, né, você, nesses 20 anos de asilo, né, não conseguiu colaborar para essas pessoas através da orto, né? Mas eu acho que na minha dúvida, que eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, é entender um pouco os princípios do que é a medicina ortomolecular, né? Como que o senhor poderia compartilhar conosco? De uma maneira bem simplista, não tem nada de novo. Hipócrates, que é o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo já falava: você é o que você come. Então, para você se formar hoje, você teve que comer alguma coisa
o seu corpo metabolizar e transformar isso em tecidos. Então, a alimentação é imprescindível, né? E o que acontece hoje? Praticamente tudo está batizado, né? É agrotóxico, fertilizante, adubo. Então, nós estamos sendo impregnados com produtos que não são naturais. Então, nós cronicamente estamos intoxicados. Então, para você ter uma noção, eu tomo 7, 8, 9 cápsulas todos os dias e nenhum remédio, só para me ajudar a desintoxicar e a nutrir, né? Então, um exemplo bem simples, você está com uma dor de estômago, você vai no médico, um gastro, ele vai e te dá um remédio para dor de estômago. Ok, vai passar, mas daqui um mês você está de novo lá, com dor de estômago. A ortomolecular, não. Você chega com dor de estômago, é óbvio que eu dou medicamento, que eu não vou deixar o paciente sofrendo, mas esse não é o objetivo primário. Você está com dor de estômago? O porquê que você está com dor de estômago? Aí nós vamos estudar você. Aí você vai catar a sua história, vou ver seus minerais, as suas vitaminas, você está com baixo ácido clorídrico, e aí então a gente equilibra o paciente. Consequentemente, você não vai ter mais dor de estômago. É por isso que, aspas, os médicos não são muito favoráveis ao ortomolecular, porque a gente ensina o paciente a não ficar doente, né? Porque tudo é remédio, né? Hoje a medicina ela é regida pela indústria farmacêutica, né? E ela não tem nenhum interesse em saúde. O interesse é manter o paciente com problemas de saúde para que ele compre remédio, né? Um reflexo disso a gente pode ver em exemplo vívido aqui na nossa cidade. O senhor tem uma memória bem melhor que a minha, eu acredito que vai conseguir enfatizar isso. Mas eu não me recordo de viver num momento que tem tantas farmácias próximas. Então, não chega até a ser estranho, uma na frente da outra, né? É um absurdo. É super estranho. Então, qual que será que é o incentivo, que nem o senhor falou, das pessoas cada vez mais comprarem remédio? Aqui no Brasil, a automedicação é desfreada, né? Vamos dizer assim. As pessoas têm o hábito até, né? De ir lá e comprar o remédio para tirar dor do estômago, da dor disso, a dor daquilo. Mas não estuda a causa. Então você perpetua a doença, né? O próprio significado remédio é o verbo remediar. Ele não vai curar, ele vai remediar, né? O senhor poderia, caso, né, for possível, compartilhar uma história, obviamente sem falar o nome do paciente ou da paciente, que vinha de um ciclo de remédios, usando diversos remédios, às vezes por conta até, e outros... muitos casos, muitos médicos passam muitos remédios também, né? Sim. E com o tratamento da orto, houve esse... Não sei se zerou, né, o uso de remédio, mas chegou a usar o mínimo. Bruno, eu tenho todos os dias isso. Todo atendimento é isso. Geralmente, os pacientes que vêm a mim, raramente são indicados por médicos. São assim, nada deu certo... Aí vai no Dr. Olavo fazer o ortomolecular. Como assim? Então, o paciente já entra com um desespero que ele quer um remédio para alívio. Ele quer se aliviar. Ok, ninguém merece sofrer. Mas se a gente não entender o processo que ele levou aquilo, a gente não consegue equilibrar. Por exemplo, um paciente com uma dor de cabeça crônica, já fez de tudo os exames, já tomou de todas as medicações, de tudo. Nada estabiliza ele. Então, ele tem enxaqueca que fica uma semana fechado no quarto. Então, ele já queria... Quando ele me procurou, um paciente jovem, 26 anos, quando ele me procurou, ele queria o quê? Tirasse a dor de cabeça dele. Que remédio o senhor vai me dar? A resposta foi, nenhum. Remédio, você já sabe até mais do que eu, remédio para dor de cabeça. Né? Aí eu quero saber o que você faz, qual é o seu dia a dia, se você está intoxicado. Aí a gente faz soro, faz um monte de coisas. Eu tenho aparelhos lá que a gente faz análise através da física quântica.
né? A gente faz análise do nível de intoxicação, se está com déficit de minerais, de vitaminas. Então, geralmente, mais de 80% das cefaleias, elas são causas que não existem uma causa determinada, elas são idiopáticas, ou seja, você não sabe o que é. Então, como que você trata? Primeira coisa é dieta. Então, você vai desintoxicar o paciente, você vai dar minerais para acelerar a desintoxicação. Então, você vai tirando porcarias. Por exemplo, leite é um veneno. Glúten é um veneno imenso. Então, você vai tirando essas coisas do paciente. Então, você vai limpando, porque nós somos uma máquina de desintoxicação, uma máquina. O nosso sistema de defesa é uma coisa maravilhosa. A gente faz um processo de desintoxicação perfeito. Mas por que então tem a totalidade das pessoas estão intoxicadas? Porque é muito bombardeamento de toxinas. Hoje, tudo que você imaginar, você está recebendo toxicidade. Então, o corpo não dá conta. Quando ele não dá conta, você vai estourar alguma coisa. Dor de cabeça, hemorroida, dor de estômago, dor no músculo, fibromialgia. Isso, aspas, não é doença, é uma consequência de desnutrição, intoxicação. Então, a ortomolecular, ela põe a mão no paciente, ela ouve o paciente, a gente analisa o paciente. Aspas, é o médico que já não tem mais, né? Porque hoje até é uma coisa até ridícula da gente falar. Eu recebi um paciente que ele não tem absolutamente nada. Ele chegou achando que estava morrendo, dor no peito, falta de ar, né? Aí você tem aquele primeiro exame, você vê que o cara não tem nada, né? Mas o que ele disse para mim? Ele falou, eu fui num médico, hoje eu fui num médico, ele me pediu isso aqui, ó. Ou seja, não pôs a mão no paciente, não examinou o paciente, não ouviu o paciente, a queixa dele, e pediu tomografia, ressonância, eletrocardiograma, pediu um monte de exames, né? O paciente foi embora. E quando ele veio para mim, só numa conversa, o paciente já vai se acalmando. E aí a gente vai examinando, porque às vezes ele está infartando mesmo, né? Então você não pode achar que tudo é psicológico, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O médico hoje, ele está assim, muito imediatista. Ele não está mais humano. Ele não conversa, ele não ouve mais o paciente. E a ortomolecular, ela faz isso. Não tem nada de novo. Ok, a gente tem alguns aparelhos modernos para ajudar a gente em diagnóstico. Mas o melhor diagnóstico está aqui, é no raciocínio, né? Que a gente vai montando, vai desintoxicando o paciente. Depois da pandemia, o senhor viu em casos clínicos, na vivência do senhor, essa transformação de excesso de estresse das pessoas pós-pandemia, até mesmo um padrão de algumas coisas, que nem pessoas que aumentou muito a dor de cabeça, as pessoas estão mais com um determinado tipo de fobia. O senhor chegou a perceber isso ou não teve? Essa é uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Bom, eu costumo dizer assim, o ser humano, não o brasileiro, o ser humano é pré-pandemia e pós-pandemia. Nunca mais vai voltar a ser pré-pandemia. Acabou. Como assim? Os conceitos mudaram radicalmente, os meios de vida mudaram, técnicas de trabalho mudaram. O ser humano não vai ser mais pré-pandemia. Mudou-se tudo. Uma das coisas que pioraram absurdamente foi a emoção, o estresse, né? Hoje você tem prédios inteiros fechados na Avenida Paulista que não está mais trabalhando lá no escritório, é tudo online. Então mudou, o mundo mudou pós-pandemia. E qual que é o problema que temos hoje de saúde? Nós ainda estamos estudando as consequências pós-Covid ou pós-vacina. Então nós estamos tendo quadros clínicos que não são ainda totalmente explicáveis. Então você tem uma volta maciça de tuberculose, câncer turbo, olha a palavra, câncer turbo.
Não existia isso pré-Covid, pré-vacina. Então, isso está bem questionável. E o paciente hoje ele está, assim, altamente estressado, né? E os sintomas, nós recebemos pacientes que nós nunca ouvimos alguns sintomas. Então, a medicina houve uma mudança pós-Covid, pós-vacina. Então, nós estamos ainda catalogando esses efeitos colaterais e alguns tratamentos para conter esses novos sintomas. Desses novos sintomas que o senhor comentou sobre nunca tinha ouvido falar. Poderia compartilhar algum? Fiquei curioso agora. Você vai entrar num esquema polêmico, hein? Bom, doenças de pele que criança, você já viu criança que nunca teve nada, 15, 17 anos, está cheio de urticária, cheio de erisipela, AVC, pericardite, infarte com 7 anos de idade, rapaz, isso não existia, entendeu? Sistema emocional totalmente alterado, né? Convulsão, queda de memória absurda. Então, o ser humano está tendo uma nova fase. Infelizmente, nós ainda não sabemos o que está por vir. Então, eu não quero entrar nisso, Sim. que é muito polêmico, né? Mas uma situação, o que a gente faz? Você teve Covid? Você tomou as vacinas? Eu tenho um protocolo para desintoxicação, tanto do Covid, que é a patologia, doença, né? O vírus é SARS-CoV-2, a patologia chama Covid. Tanto de quem teve o Covid como quem tomou vacina. Então a gente dá um protocolo. O que se baseia esse protocolo? Desintoxicar a pessoa. Entendeu? Então são situações de desintoxicação. Então qualquer paciente hoje, qualquer indivíduo, não precisa ser paciente, ele deve tomar alguns nutrientes para ajudar o seu corpo a desintoxicar e não ter esses sintomas novos que estão aparecendo ainda, que estão sendo catalogados ainda, né? E vai vir muito mais, só o começo. A gente teve a pandemia agora em 2020. Eu não sou historiador, mas que eu me lembro, existiu uma outra grande pandemia mundial que foi em 1920, 21, 22, uma coisa assim. E demorou muito tempo para os médicos entenderem, muitos anos depois, o que realmente aconteceu e como que isso depois veio nos futuros tratamentos e tudo mais. O senhor acredita, só para a gente encerrar essa parte assim, Sim. O senhor acredita que vai demorar, sei lá, mais uns 10 anos assim, para realmente a medicina entender o efeito, não estou falando o que surgiu, o porquê, mas o pós, o que ficou disso daí, sabe? Tipo, hoje a gente está falando dos sintomas pós. Então, quanto tempo o senhor acha ainda que vai demorar para a medicina entender o pós? Não estou falando a origem, não os efeitos da vacina, mas o que já passou, né? Porque o que foi vivido, não tem mais o que fazer, já passou. Mas porque eu não sou especialista, né? A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo também não entendem. Mas as pessoas ficam nessa dúvida, né? Porque a gente vê agora um momento que vai voltar a usar máscara não sei que cidade, umas coisas assim. E parece que o efeito, né, pós ainda, não, parece que ainda fica essa neblina. A neblina, ela é proposital. Como assim? Nunca houve na história médica tantos especialistas, youtuber, político, jornalista, falando mais do que médicos. Então, por isso que eu não quero entrar nesse tema, mas não tem nada assim que não esteja sabido. O que tem-se é que não interessa ser divulgado. Entendeu? Então, os sintomas, eles estão aí, as consequências estão aí. Lentamente, a verdade sempre aparece. Então, se você falasse isso há 2 anos atrás, que ia ter X sintomas, hoje, está aí. Então, já está provado. Só que a medicina clássica, ela tem um raciocínio.
né? Que ainda vai demorar um pouco para ser aceito, mas já está tudo aí. É tudo sabido, talvez não divulgado, né? Então o Perfeito. tempo vai ser divulgado, não vai ser sabido. Sabido já é. Dentro da medicina ortomolecular, o senhor falou muito da intoxicação. Sim. É uma coisa que eu acho muito interessante, é como que é silencioso os efeitos dessas intoxicações, não sei se estou falando do jeito certo, mas que as pessoas ingerem, né? Então, o excesso de sal, de açúcar, isso gera sintomas, né? Na pele, físico. Quais, assim, que é bem comum, mas as pessoas não percebem? Por exemplo, a pessoa que come muito açúcar, aquela pessoa que adora aquele pão com Nutella, só que a pessoa tem os efeitos e a pessoa não percebe. Acho que é normal ter uma pele oleosa ou uma manchinha, aquela coceirinha assim que às vezes não, que aparece, e aí a pessoa nem associa. É normal isso, é comum. Então, quais alimentos que as pessoas comem, vamos dizer assim, de forma... Vamos fazer uma lista, né? Um top Sim. 10, né? Mas alguns, assim, e alguns efeitos que é muito percebido na orto, que eu acho que é muito válido para o bem da sociedade começar a ficar a par disso. Bruno, nós temos exames, aí a gente entra no mérito, porque infelizmente tem custos, né? Você tem exames que eles te entregam assim, se você tem alergia à proteína da banana, à proteína da ameixa, à proteína do leite, exame sanguíneo, né? Mas vamos supor que você não vai fazer esse exame, ok? Então vamos para a clínica. Vou dar um exemplo assim, muito simples, muito simples. O leite, né? O leite, se você tivesse tomando o leite da sua mãe, é o melhor alimento que existe no mundo. Supre tudo. Agora, você não vê nenhum animal adulto tomando leite da mãe dele. Então você não vê um bezerro virar boi e tá mamando, né? Só o homem que se diz racional, que não é, né? Que compra o leite da vaca e toma. Mas veja bem, se você estivesse tomando leite ainda lá na vaca, ainda é um leite natural. Mas imagine um leite dentro de uma caixinha que fica 6 meses. Aí eles vão para a indústria de novo, eles fervem tudo de novo e carimba como novo, fica mais 6 meses. Se você puser um leite natural em cima da mesa, ele vai coalhar de um dia para o outro. Ele vai estragar. Se ele não estraga naquela caixinha, por que será? Porque está cheio de produtos ali que não deixam estragar. Mas esses produtos conservantes detonam com a nossa saúde. Então, por exemplo, você toma um leite, aí você tem um pouco de gases após o leite. É normal, acho que comi muito, bebi muito. Não é normal. Então, quando você come e você tem uma distensão abdominal, significa que você não está conseguindo fazer digestão. Mas você vai fazer digestão bem ou mal, você vai terminar o teu processo digestivo, mas com consequências. Porque a nossa digestão, ela é enzimática, ou seja, é a enzima da boca, a enzima do estômago, a enzima do intestino, não tem gás. Quando você não faz a digestão, aí vem as bactérias, aí fermenta, dá gás. Então, quando você tem gases, é má digestão. Quando você tem uma leve dor de cabeça, é má digestão. Entendeu? Então, o que a gente faz com o paciente? Nunca comer para dormir. Por quê? Porque o nosso metabolismo, quando você acorda, vai a 100 por hora. Então, imagine, acordou, 100 por hora, 100% de metabolismo. Ao meio-dia, 80, às 20 horas, você está de novo a 20% de metabolismo. Metabolismo, o que significa? É você transformar tudo que você comer em energia. Então, você tem que comer bem de manhã. À noite, você está a 20%. Então, você não deve encher o teu estômago e ir dormir. Você vai fazer a digestão, claro, pois lá o estômago vai reclamar, mas ele vai dar o processo digestório, mas com muita toxicidade. Aí você começa a ter dor de cabeça, aí você acorda com sono, fadiga crônica,
você acha que é normal. Porque eu tenho 50 anos, fadiga crônica. Que isso? Jamais. Você tem que estar super ativo, com 60, com 50, com 70, com a limitação da idade, ok, mas ativo. Você teve sonolência, fadiga, nós temos que ver o que é que está fazendo mal para você, o que está faltando para o teu corpo. Terapias hormonais, por exemplo, nós somos contra reposição hormonal aleatória, sem medir, sem controlar, mas nós somos favoráveis à modulação hormonal. Eu meço os seus hormônios, por exemplo, no seu caso, está com uma testosterona não sei quanto, 300, né? É normal até 800. O que a gente pode fazer? Você pegar aqui e levar perto da 800, que é o ideal, né? Hoje está provado que câncer de próstata dá-se muito mais em pessoas com testosterona baixa do que com testosterona alta. Então nós temos que ter testosterona boa, não 1.000, 10.000, aí já extrapolou, né? Então a gente faz a modulação hormonal. O hormônio é tudo de bom. Por quê? Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Bom, mas então o elixir da juventude é só dar hormônio? Não. Aí vem câncer, trombose. Então você tem que medir, você tem que modular. Aí você manter o seu hormônio próximo do limite máximo. Isso é o ideal. Você vai ter disposição. A testosterona é só libido. Não. O teu cérebro, ele agradece violentamente a testosterona, o teu coração, né? Então não é só a parte sexual. Ô, doutor, uma coisa que o senhor falou foi sobre alimentação, né? Igual eu descobri por volta, de uns 10 anos atrás, mais ou menos, sobre a intolerância à lactose. Sim. E quando eu fui fazer o exame da tolerância à lactose, para mim aquilo foi um absurdo. Eu até brinquei com o médico, porque para mim, para quem não fez, né, eu vou até falar como é que é, eles dão açúcar, um negócio assim, um copinho, que lá tem a lactase, né, acho que é assim o nome que fala, eles misturam aquilo e toma. Eu falei, poxa, e qual que é o negócio aqui? Então, eles vão lá tirar o meu sangue e falaram, então agora a gente vai tirar seu sangue, um pouquinho do seu sangue, acho que cada 10 ou 15 ou 20 minutos. E a gente vai ver se produz enzima. Eu falei, poxa, eu vou passar a mão, se eu sou intolerante, eu vou passar a mão. E não deu outra. Acabou com o meu dia, né? Sim. Então eu fiquei inchado, eu tive distensão. Eu tinha um sério problema com acne, tudo por conta do leite. Então eu tomava muita whey protein por conta do treino. Pós-treino e tal, e aquilo foi me minando, né? Conforme o tempo, eu fui só piorando os sintomas. Sim. Inflamação crônica. Nossa, eu fiquei muito mal. Tipo assim, pra quem eu conto, assim, né? A gente não leva muito a sério. Intolerante, lactose, frescurinha. E não é só intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? O açúcar. Então você pega um leite lá sem lactose. Não existe sem lactose, não existe produto sem lactose. Eles põem umas enzimas que quebra a lactose, entendeu? Então você está tomando outro produto químico para neutralizar o açúcar do leite. Então leite sem lactose, não existe. Você está tomando um leite com um produto químico para neutralizar o açúcar do leite. Mas isso é o açúcar. Na realidade, o que dá mais gases é o açúcar do leite. Mas e a proteína do leite? A proteína da vaca, ela não bate com nenhuma proteína nossa. Então, se você tiver alguma suscetibilidade alérgena, você vai ter inflamação crônica pela proteína, não é pelo açúcar. Entendeu? Olha só. Então, a proteína do leite da vaca não bate com a gente. Qual que é a proteína que bate com a proteína que é boa para o ser humano consumir? É dos legumes? São leguminosas? Porque, teoricamente, né, eu já gravei um podcast sobre veganismo. Sim. E aí eles falam, poxa, não é natural também, né, o ser humano comer carne. Como é que... Não, a minha esposa... Não, quem falou isso está errado. Não é natural comer carne? De nós comermos carne, tipo, eu não lembro se foi não vou saber exatamente. Não, nós não fomos feitos para comer carne, a gente come porque é gostoso. É exatamente isso. Porque é só você analisar um animal carnívoro. Um leão, ele tem presa. Nós não temos nada de presa, rapaz. Você tem caninos aqui totalmente atróficos. O intestino do leão é 2 metros, o nosso tem 11.
Entendeu? Então, nós não fomos feitos para comer carne. Nós Exatamente. estamos adaptados para comer carne, né? A melhor proteína seria a própria proteína humana. Então, você quer comer uma proteína, é comer a carne humana, né? Então, aí você vai 100% absorver, metabolizar, vai passar 100%, né? Aí você tem proteínas. Por que as proteínas vegetais, elas são menos tóxicas do que as proteínas animais? Quando você ingere a proteína animal, você precisa do seu fígado para metabolizá-las. Quando você ingere proteínas vegetais, eu não preciso do fígado. A proteína já entra em você, entendeu? Então, é muito menos tóxico você administrar para ti proteínas vegetais, que seriam os grãos, né? Do que proteína animal. É mais fácil a sua digestibilidade. Entendeu? Caramba, que Porque legal. tudo que você comer de proteína animal, frango, peixe, carne, o fígado tem que metabolizar. Então você vai usar o teu fígado. Comeu proteína vegetal, não vai usar mais. Facilita o processo digestório, né? E é um erro extremamente comum, né? O excesso de carne vermelha. Infelizmente, uma proteína que aparentemente faz uma digestão melhor que a do peixe, mas daí o peixe é bem mais caro no mercado brasileiro. O fato de você comer, aspas, uma carne branca, teoricamente ela não teria um sangue, então ela faria uma digestão mais fácil, né? Então o peixe, um peito de frango, teoricamente seria mais facilmente digerido do que um filé mignon, por exemplo, né? Mas hoje, cara, você pega um frango, por exemplo, é péssimo você comer frango hoje, porque a não ser que você coma frango orgânico, né? Que você pega um frango da Sadia, um frango qualquer aí que você compra em supermercados, ele cresce em 28 dias, pô. Como isso? Como é possível? Cresce através de hormônios, né? Então, isso vai tudo para nós. Então, você comeu aquele frango, aquela proteína dele montou-se através da ração que ele comeu. Quando o fígado seu metabolizar isso, tudo que tinha na proteína lá, que o frango comeu, que se transformou na carne do frango, vai incorporar a você. Esse é o problema do alimento transgênico, né? Você vai ver o problema do alimento transgênico agora? Claro que não. Você não sabe se é transgênico ou não, no gosto, se não muda nada. Mas a molécula do alimento transgênico é incorporada a um defensivo agrícola, um veneno, para o bichinho não comer. Por que o bichinho não come a soja transgênica? Não come lá a lavoura? Porque se ele come, ele morre. Porque o pesticida está na molécula da semente, entendeu? Só que nós estamos comendo. Quando eu disse para você que nós estamos cronicamente intoxicados, se você comer um alimento transgênico, você está intoxicado. Hoje eles estão injetando esse bendito mRNA mensageiro aí na carne de camarão, na carne de peixe. Qual o objetivo? Não vamos entrar no mérito, mas estão colocando, né? Então, tudo que chega para nós está molecularmente modificado. Então, você vai ser amanhã o que você comeu hoje. O senhor falou uma citação grega, né? E a gente trazendo vamos dizer assim, o cardápio mediterrâneo, né? E é totalmente diferente, né? Não vamos falar só da parte global, né? Vamos dizer assim, porque a gente vive em outra região, mas eles tinham, né? Que a gente não vê relatos da massa da obesidade até uma boa faixa ali da história, né? Então, a gente vê que a tendência da obesidade veio aumentando numa cadência muito absurda. Grande. E hoje é bem... Nossa, eu acho que tem alguém só ouvindo, vou fazer um aspa bem grande aqui. Bem comum ter pessoas obesas, né? Então, quanto que isso afeta na vida de uma pessoa essa obesidade? A gente viu, né? Falando do Covid de novo, que as pessoas que eram obesas eram muito mais propensas... mais susceptíveis. A vir à falência, né? Sim. Então, antes
antes da gente pensar assim na saúde, porque a gente tá englobando, assim, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não posso comer nada, meu. Mas uma coisa que a gente tem que, eu acho que pontuar é um pouco sobre a obesidade, né? As pessoas estão agindo tratando de forma muito comum isso. Ah, meu filho tem 7 anos. Recentemente a gente tava... Ano passei no shopping e a gente viu sei lá, uma criancinha, devia ter uns 6, 7 anos. Poxa, vários lanches, aquele lanche feliz, o Sunday feliz, não vou falar o nome da marca, todo mundo já sabe. E, nossa, a caloria que tem no lanche, eu acho que é a caloria que eu como no dia, né? Então, e as pessoas estão agindo de forma muito normal isso. Qual que é o alerta que o senhor poderia deixar para os pais sobre isso? Ó, isso é péssimo, né? Porque ficou muito cômodo. Na realidade, vamos ser um pouco extremistas, Bruno. Tudo que entrou em indústria não deveríamos comer. Ponto. Porque a indústria vai pôr conservante, vai pôr acidulante, ela vai estragar o alimento. Mas hoje tudo é industrializado. Então, eu lembro da minha esposa descascando legumes, que a gente plantava os legumes e fazendo sopinha para os meus filhos. Quer dizer, então a possibilidade deles ter sido intoxicados nessa época, desprezível. Hoje, você vai no aniversário de criança, por exemplo, eu vou no aniversário e eu não dou despesa nenhuma. Porque eu não como bolo, eu não como doce, eu não tomo refrigerante. Quer dizer, não vou comer nada que tiver lá no aniversário, né? Mas você vê aquelas crianças comendo brigadeiro, tudo isso vai ter prejuízo. E muita oferta alimentar. Porque quando eu era criança, tinha docinho de abóbora, Maria Mole, não tinha essa fartura que você tem hoje de produtos, aspas, gostosos, mas não saudáveis, né? Então a obesidade, infelizmente, padronizou. Hoje você vê uma pessoa magra, praticamente é ele que está fora do normal, vamos dizer assim, né? E isso prejudica a saúde como um todo. Uma pessoa acima do peso, ela está cronicamente inflamada. Pronto. Está inflamada, né? E é uma coisa evidente. Você compra uma caminhonete que leva 1.000 quilos, nós dois compramos 2 caminhonetes. A minha é só passeio, não carrego nada. A sua você carrega 2.000 quilos. Quem que vai estragar primeiro? Então, a pessoa acima do peso, o joelho vai estragar primeiro, o coração vai infartar primeiro, tudo vai estragar porque está trabalhando com sobrecarga, né? Então, a obesidade é uma patologia hoje mundial, é patologia mundial, né? E, infelizmente, são poucas pessoas que se conscientizam disso. Por quê? Você mesmo disse da ansiedade pós-pandemia. Pô, você está em casa, não podia sair. Lockdown, que eu acho ridículo, absurdo, né? Não existe lockdown. A pessoa ficou dentro de casa, o que ela vai fazer dentro de casa? Ela vai comer, né? Aumentou a ansiedade dela, né? Aumentou a ansiedade, ela vai comer. Então, esse é outro erro. A comida não é calmante. Você tem que comer para você se nutrir. Então, tem muitas pessoas que, pela ansiedade, elas se pegam comendo sem fome. Então, você tem que tratar a obesidade? Não, você tem que tratar a ansiedade para não gerar obesidade ortomolecular. Então, eu tenho N pacientes em tratamento de obesidade para fazer cirurgia bariátrica, depois faz e volta para a gente equilibrar a saúde, né? Para que concentre e corrija a ansiedade, para não gerar obesidade. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor sobre o trabalho que o senhor faz com o laser, né? A gente falou bastante da orto, era uma coisa que até quando eu fui convidar o senhor, foi algo novo para mim, sinceramente eu não conhecia, até compartilhei com o senhor. E achei extremamente interessante, né? Até porque isso que a gente conversou bastante isso, porque é um assunto que eu vejo que as pessoas não estão a par, né? Estão cientes dos problemas da má alimentação, dos alimentos
conservados, industrializados, né? A gente sabe que é praticamente impossível não comer, né? A menos que a gente cultive. Sim. Mas a gente tem que se esforçar para chegar ao próximo ali, de ter uma vida consideravelmente saudável. Ali. E eu queria entender um pouco agora desse trabalho que você, o senhor, vem fazendo por mais aí de 10 anos agora, tentando... Como nós estávamos evoluindo, né? Eu falei para você que nós tivemos praticamente 20 anos dessa clínica geriátrica aí. Quando eu atendia os pacientes mais idosos, né, eu comecei a perceber uma situação que eu só com a plástica não percebia. Como assim? Se você pegar o ano de 1900, a idade era, você morria com 34 anos. 1950, você morria com 45. O ano de 2000, a longevidade era 69, hoje é 76. Ou seja, está aumentando. Então você pega 1950, tá aí, cara, são 73 anos, é pouco tempo de evolução de humanidade. A mulher vivia 45 anos, ou seja, ela nem tinha sintomas de menopausa, ela morria. Então não tinha problema, ela morria, aspas, nova ainda, né? Mas o que eu percebi com a clínica de desintoxicação e gerontológica? Que eu tinha mulheres de 60 anos que tinham vida completamente ativas, com trabalho, com vida sexual, mas que não conseguia ter vida sexual pela questão da atrofia do órgão genital. Por quê? Porque quando a mulher entra na menopausa, ela recebe uma queda brusca hormonal. Essa queda brusca, além do envelhecimento geral, ela tem um envelhecimento focal vaginal, ou seja, a mucosa resseca. Então, uma mucosa ressecada gera dispareunia, que é dor à relação. Então, ela não tem vida sexual. Mas a mulher, ela é completamente ativa. Então, fizemos uma comparação. Em 1950, ela morria com 45. Hoje, eu tenho pacientes de 60 anos com vida sexual mais ativa que moça de 18. Então eu falei, opa, preciso ajudar aí. Aí tive contato com o laser. Tanto que o laser, por isso que chama cosmeto seria a parte estética. Ginecologia funcional a laser. Funcional é a função do órgão genital. Então uma mulher na menopausa, ela tem atrofia dos órgãos genitais. Quando você faz o laser intravaginal, que é o Mona Lisa Touch, nem anestesia a gente dá. Você faz, levanta, ela vai embora trabalhar. Quando você faz o laser, a própria luz do laser estimula o crescimento da mucosa vaginal, como se fosse hormônio. Mas não é hormônio. Então você rejuvenesce. Então hoje eu posso pegar uma vagina, por exemplo, de 60 anos e transformá-la em 20 anos. Não consigo isso numa cirurgia facial, por exemplo. Porque o laser de CO2 fracionado, ele tem tropismo por água. Então, quando a gente faz no rosto, melhora pra caramba. Eu nunca vou fazer pálpebra, porque eu já fiz umas 3 vezes laser na minha pálpebra. Né? Porque vai retraindo. Mas a pele tem pouca água. A mucosa tem muita água. Como ele tem tropismo por água, então você tem uma melhora na mucosa vaginal absurda. Por isso que eu digo, e tenho centenas, está batendo em quase 1000 pacientes que tiveram uma melhora de rejuvenescimento. Aí entra o que você disse no começo, rejuvenescimento, né? Nossa, foi difícil, hein, gente? Nossa! Então você tem condições. Rejuvenescimento foi... Então você tem condições, porque a mucosa, o laser entra ali e ele estimula pela luz o novo crescimento da mucosa e do nervo, dos vasos, então rejuvenesce a mucosa. Então você restaura a vida feminina. Por exemplo, clitóris, né? Ele é o centro do libido. Você faz o laser lá, você estimula o libido. Então hoje eu tenho senhoras que chegam na clínica e falam, putz, meu marido quer ter relação, eu não tenho vontade nenhuma. Então a gente faz um pacote, ou seja, eu faço uma modulação hormonal e faço laser.
Então, a gente rejuvenesce essa mulher. Porque tem mulher hoje de 60, 70 anos com vida sexual e empresarial completamente ativa. Mudou a realidade. Entendeu? Mudou a realidade. Então, o laser é fantástico, cara. Não tem livro para você estudar. É uma coisa assim ainda que é muito nova, né? O laser já é antigo. O que eu estou dizendo que é novo é a região genital, o tratamento da região genital. Então eu tenho amigos, o laser é italiano, da Deca Pulse, né? Então eu tenho amigos italianos, então a gente troca informações, ó, eu faço assim, olha, deu certo isso, então a gente vai trocando informações. Então hoje eu tenho já um know-how bastante significativo, e então a gente já faz isso com bastante segurança. Então, por exemplo, infecções urinárias repetitivas, você faz o laser, você ativa para a infecção. Você tem uma laceração pós-parto. Eu tenho paciente de 13 anos de idade que fez conosco, revirginizamento, tudo no laser. Então você faz, o paciente levanta e vai embora. Então essa programa de laser íntimo é fantástico. Tanto você restaura a vida sexual feminina, como você melhora a estética também, né? Hoje, com o uso abusivo de testosterona, o clitóris cresce. Eu mesmo cansei de dar palestra, ela não pode mexer em clitóris que perde a sensibilidade. Eu falo ao contrário. O laser aumenta a sensibilidade. Então, eu operei uma campeã de halterofilismo de Belo Horizonte, o clitóris dela tinha quase 5 centímetros, cara. A moça, o que ela tinha de braço, eu não tenho de coxa. Né? Era um troço, né? Eu deixei lá com 3 milímetros de tamanho. E aumenta a sensibilidade. Então, o laser é fantástico. É fantástico. Né? O trabalho que o senhor vem fazendo nessa parte com laser, o senhor vem... como é que eu posso falar? Além de ser inovador, tornou-se uma referência nesse tipo de cirurgia. Nem sei se posso falar se é cirurgia. É uma cirurgia. Nesse tipo de cirurgia. E hoje o senhor atende pessoas do Brasil inteiro fazendo esse tipo de tratamento. Embora nós adoro Avaré, não é pejorativo, não. Nós moramos num sítio, eu opero paciente que vem dos Estados Unidos, Canadá, Manaus, Curitiba, vem fazer laser em Avaré. Embora eu atenda em Alphaville e Ribeirão Preto, mas aqui na minha clínica eu recebo paciente porque a internet, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é uma informação que pelo próprio fator limitador de um médico fazer propaganda, a gente não tem como divulgar, né? Então, quando os pacientes falam, putz, mas isso tem conserto? Eu operei uma menininha de 13 anos que um grande lábio dela ali era 4, 5 vezes maior do que o outro, do outro lado. Então, quando a criança começa a comparar-se com as outras, ela se acha defeituosa. Aí você vem com o laser lá, nem ponto dá, você equilibra. É como se fosse uma escultura, entendeu? Você vai, laser, ele vai derretendo e você vai moldando e equilibra. Então, tanto se tem a melhora estética como a melhora funcional, né? HPV, que é uma doença contagiosa, por exemplo, se eu faço uma sessão do laser, liquida o HPV, né? Então você tem várias utilidades, né? E está avançando. Perda urinária, a gente faz hoje, por exemplo, em países tipo lá a origem do laser, por exemplo, a pessoa teve na Europa parto normal é parto normal, não é cesárea, aqui é cesárea, né? Então a pessoa faz um parto normal lá, 45 dias ela já tem o laser marcado, o sistema público deles lá. Por quê? Porque é óbvio que vai ter uma flacidez vaginal. Você faz o laser, o canal vaginal fecha. Então o marido também agradece, né? Porque o canal vaginal fecha, a sensibilidade aumenta e você está protegendo a mulher, formando mais epitélio, né? Então você pega, cansei de fazer em moça jovem, cândida, por exemplo. Então a cândida nunca vai acabar, mas ela não pode ter um número alto porque senão gera corrimento, né? Quando você faz o laser, ele aumenta o muco da sua vagina. Então, você mesmo se recupera e elimina a secreção. Então, você tem várias funções com esse tipo de terapia, né? E a grande vantagem é que você deita, anestesia tópica, executa, levanta e vai embora. Não precisa internar.
O que você falou que é o CO2, CO2 fracionado. Ele faz, o senhor também faz no rosto? Sim. Como que ele age? Como é que é normalmente qual que é o tipo de pessoa que procura esse tipo de tratamento? Eu já fiz 3 vezes em mim. O CO2? CO2 fracionado. Por quê? Com qual objetividade? Nós estamos envelhecendo, cara. Isso é óbvio, né? Então, quando você faz o laser... Aliás, eu fazia laser há muitos anos atrás. Eu falei 10 anos, mas 10 anos nós pegamos firme porque saiu esse laser fracionado, CO2 fracionado. Eu fiz laser em Avaré há 20 e poucos anos atrás que ele não era fracionado, então ele queimava muito. E como o pós-operatório ficava muito difícil, eu abandonei, né? O fracionado, ele entra que nem um chuveiro. Então, onde está a ponta do dedo, queima. Aqui não queima. Então, a recuperação é muito mais rápida. Então, o paciente volta mais rápido ao seu dia a dia, né? Então, você tem tanto por estética, no seu caso, você é um indivíduo que deve fazer. Porque você tem os poros abertos. Você faz o laser, os poros fecham. Tira o zoom. Os poros fecham no laser, entendeu? Porque quando você dá o tiro, o tecido ele queima na profundidade, porque ele passa a pele, ele vai queimar na profundidade, e aí quando você vai regenerar-se disso, você forma colágeno. Então os poros eles fecham. Você vê nitidamente quando você bate a luz, pá, ele fecha, entendeu? Então você tem tanto por estética, então no rosto é por estética, né? Ou a pessoa, já fiz esses dias, faz o quê? Faz uns 15 dias, eu fiz um senhor da Ulambra, ele tem 91 anos. Pô, mas por que um cara desse vai fazer laser? Porque ele tem, já tirei uns 10 carcinoma base celular do rosto dele. Então, quando a gente faz o laser, a gente provoca uma neovascularização, uma neoformação de colágeno. Então, nasce pele nova nele. Então, ele vai diminuir a probabilidade de ele ter novos câncer de pele. Entendeu? Então, não é só estética. Tem várias aplicações. Aí você faz para estria, para cicatriz, para queloide. Todo mundo pode fazer? Com certeza. A partir de que idade? Não, eu faço em criança, por exemplo, uma lesão. Tirei uma lesão de uma criança no laser. A pigmentação de mão, né? Tipo assim? Você tira, né? Gente. Então, você tem várias aplicabilidades, né? Doutor Lavo, fiquei muito feliz que o senhor tenha vindo aqui compartilhar sua história. A gente falou bastante coisa. O Dream Podcast está aberto para o senhor vir compartilhar novamente em outros programas também, sobre assuntos específicos. Fico feliz do senhor estar aqui, o senhor é uma referência. Então, já deixo aqui um convite para quando o senhor quiser a gente gravar novos programas. É uma honra o senhor estar aqui. Se o senhor quiser deixar um recado final para quem está nos assistindo. Eu agradeço o convite e eu preciso, todos nós precisamos, né? Assim, que as informações andem. Então, o que nós estamos fazendo aqui é que as informações andem. Então, a qualquer convite seu, a gente tem o prazer de vir aqui novamente e detalhar sobre qual assunto lhe convier. Eu é que agradeço a oportunidade. Deixa a sua rede social, seu Instagram, para a galera seguir o senhor, conhecer um pouco do trabalho. O senhor lembra de cabeça? Essa parte de mídia eu tenho uma pessoa específica para isso, né? Não, fica tranquilo, a gente vai colocar aqui embaixo, vai aparecer nesse cantinho aqui o Instagram do doutor. Doutor, muito obrigado novamente. Que agradeço. Quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que assistiram o Dream Podcast até o finalzinho, nesse programa muito especial. Quero agradecer aos nossos parceiros, especialmente para a Menegaso. A Menegaso tem um sistema muito legal, que é o Marketplace, para você que tem uma empresa, quer fazer compras online na sua empresa. Você não precisa ir mais até a Menegaso ou ligar, né? Tudo online hoje. A Ambev tem um sistema incrível junto à Menegaso. Então você pode fazer os pedidos pelo seu celular na sua empresa. Então lá tem um catálogo
incrível, infinito. Então, cheio de... Cada semana eles colocam novidades incríveis. Vocês podem fazer compras não só... Gente, é um mercado no seu bolso. Resumindo, é isso. Uma forma bem simples para vocês entenderem. Então fica a minha dica aí para vocês. O Marketplace da Menegaso aqui de Avaré. Vou deixar o Instagram da Menegaso aqui para vocês conferirem. Lá tem dicas sobre... Então fica a minha dica para vocês. Aquelas fotos incríveis lá, nem quero falar para vocês. Cena BR. Vou deixar essa dica para vocês que gostaram desse podcast, quer produzir um podcast na sua empresa. A Cena Produtora Audiovisual produz podcasts, vídeos institucionais, vídeos para rede social. Vou deixar aqui passando imagens do trabalho que a gente vem fazendo no Café com K de Itaí. Café maravilhoso. A gente vai fazendo um material incrível para eles, tanto do planejamento estratégico, além das postagens, as filmagens e as fotos, as artes, tudo vem da Cena Produtora Audiovisual. Então fica a minha dica aí para vocês. Para você que quer produzir um Instagram profissional e não quer investir em curso. Eu vou comprar o curso para fazer os vídeos com celular na minha empresa. Gente, para com isso. Contrata uma empresa especializada. Não gastem tempo, não invistam em celular. Não, contrata uma equipe profissional para isso. Essa é a minha dica para vocês. Cena Produtora Audiovisual. Gente, se inscreva no nosso canal. Vejo vocês no próximo podcast. Dream Podcast no YouTube, no Spotify. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, é o Bruno Loureiro. E vejo vocês no próximo episódio. Fechou? Valeu, galera. Isso aí.